Graças a Deus, mais uma vez é uma honra, uma satisfação estar reunido aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV, para juntos nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. E antes de nós fazermos isso, dar continuidade à nossa palestra, eu quero pedir para você, quem ainda não se inscreveu no canal Jailson HMTV, se inscreva, meu irmão, para nos ajudar, para nós aumentarmos mais a nossa audiência no mundo da internet. E também não esqueça de dar o like, o joinha, porque cada vez que você dá o like, né, você está mostrando para o algoritmo do YouTube vai reconhecer que as pessoas estão precisando e necessitam dos nossos conteúdos. E também aperta o sininho, porque toda vez que nós colocarmos um vídeo no canal, você recebe o aviso automaticamente que tem vídeo novo no canal. E você, irmão, que já é inscrito, compartilhe, divulgue o nosso trabalho, tá bom? Porque o nosso propósito aqui, irmão, é ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda. Eu não estou aqui para tirar ninguém de igreja de ninguém, não. Eu estou aqui para ajudar você. Para ajudar você e mostrar aquilo que Deus realizou nesses últimos tempos através do ministério do sétimo anjo. Esse é o meu propósito. Não quero formar grupo, não quero tirar ninguém de igreja de ninguém, não. Certo? Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Muito bem. Agora eu convido vocês para Lucas capítulo... Estamos dois lugares da escritura que vamos ler. Dois lugares. Primeiro Lucas capítulo 18, versículo 8 de Lucas, do Evangelho de Lucas, né? Que diz assim a palavra de Deus. E digo-vos que depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Agora, vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Eu quero fazer uma conexão dessas duas escrituras. Por que eu estou fazendo isso? Porque o sétimo anjo fez. É por isso que eu posso fazer. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: que guardes estes mandamentos sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu repetir mais uma vez. Que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, baseado nessas duas escrituras, Lucas 18, 8 e 1 Timóteo 6, 14, o meu tema hoje é aparição e o Filho do Homem. Aparição e o Filho do Homem. Esse é o nosso tema da nossa humilde e pequena palestra de hoje. Irmão, por que eu quero falar sobre aparição e o Filho do Homem? Agora, o que nós temos aprendido, irmão, o que nós temos aprendido sobre este assunto? Que assunto, irmão Jesus? O assunto do Filho do Homem. O que é que você sabe sobre isso? O Filho do Homem? O nosso profeta, preste bem atenção, o nosso profeta falou muito sobre este assunto. Muito. Mas muitos pregadores estão trazendo muitas confusão. Veja que isso é um tema que o irmão Branham, quase em todas as suas mensagens, ele fala sobre isso, sobre o Filho do Homem. Mas os pregadores, irmão, e quando eu digo pregadores, eu não estou falando de pregadores lá fora, não. Eu estou falando de pregadores da mensagem. Pastores, pregadores estão fazendo uma grande confusão. E agora surgiu um dito, vamos dizer assim, um dogma, um credo, que o Filho do Homem veio em 1958, não em 63. Não, a vinda não aconteceu em 63, aconteceu em 68, em 58,
perdão, em 58. Agora o cumprimento foi em 63. Agora eu te pergunto, irmão. Aonde está isso na mensagem? Que a vinda aconteceu em 58 e o cumprimento foi em 63. Aonde o profeta falou isso? Não, irmão. Isso não aconteceu. A vinda aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963. Não, irmão, porque o profeta pregou uma mensagem chamada o chamado para fora e essa mensagem foi no ano de 58. Ele fala que o Filho do Homem já está aqui agora. Irmão, sabe por que há tanta confusão no meio do povo? E essas confusões, diz o irmão Brana, na mensagem O Evangelismo do Tempo do Fim, na mensagem O Mensageiro do Entardecer, ele diz que essas confusão, quem provoca essas confusão, quem produz, vamos dizer assim, quem produz essas confusões no meio do povo, são os líderes, quer dizer, os pastores, pregadores. Agora, sabe por quê, irmão? Eles produzem essas confusão no meio do povo por dois motivos. Primeiro, o povo, eu falo dos laigos, os irmãos, não se interessam em ler mensagem e Bíblia. Não. Irmão, eu conheço pessoas da mensagem que está com 30, 40 anos de mensagem, mas que ela leu 20 mensagens do Mombrana, ela leu muito. Nem se interessa em ler Bíblia e nem mensagem. Esse é um erro. Outro erro, que os pregadores, eles não fazem aquilo que o profeta estabeleceu. O irmão Brana disse em várias mensagens, mas vou citar aqui o primeiro selo, parágrafo 9, ele diz assim: estude as fitas, porque através dela vocês receberão a revelação. Mas eles não estudam as fitas, irmão. Eles se baseiam em apenas um parágrafo. E com aquele parágrafo eles formam uma doutrina, e o povo, por não ler mensagem, por não ler Bíblia, o povo entra em confusão. A maioria desses pastores da mensagem, irmão, eu não estou dizendo todos, mas uma boa parte, eles, sabe, são nicolaítas, sabe? Eles não querem... Ô, irmão, eu conheço pastor que tem 30 anos de mensagem. É pastor, tem um ministério de 30 anos, tem 30 anos de ministério. Mas não tem um líder cante na sua igreja, ele mesmo faz tudo. Agora por quê, irmão? Porque será que durante esse tempo todo Deus não levantou ninguém? Levantou, mas eles não querem, eles que querem a igreja para eles querem mandar. Que se levantar um irmão pregador, ele faz tudo para abafar. Eu digo isso porque eu sei disso, irmão. Eu sofri isso na pele. Eu sofri isso na pele. Eu sei o que eu estou falando. Eu passei por isso. Ainda hoje, aqui na minha região, no meu estado, eles fazem tudo para abafar a minha voz. Eles fazem tudo para me calar. Mas graças a Deus, que Deus me deu essa... Apesar, irmão, escute só. Apesar de eu não poder viajar por duas razões. Primeiro, condição financeira que eu não tenho para viajar por aí. E segundo, o meu problema de saúde. Mas hoje, eu estou pregando em todo o Brasil. Muita gente aí me conhece. Deus me deu essa oportunidade, através da internet, eu estou pregando para muita gente no Brasil. Eu não estou nem aí preocupado com esses pastores que faz tudo para abafar você, irmão. Aí o que acontece? Eles são desse jeito. Sabe? Esses nicolaítas dentro da mensagem. Aí o povo não se preocupa em ler mensagem, não se preocupa em ler Bíblia. Ah, eu vou para a igreja, tá bom demais, então criam confusão. Mas hoje eu vou lhe mostrar. Hoje eu vou lhe mostrar a coisa posicionada, porque o profeta deixou a coisa posicionada. A gente vamos ver o que o profeta falou sobre esse assunto. Esse assunto do Filho do Homem. A gente sabe, irmão, que o Filho do Homem é Cristo. O irmão Brana, na mensagem Uns Ungidos dos Últimos Dias, diz assim: o sétimo anjo não é filho do homem. O sétimo anjo é mensageiro do Filho do Homem. O sétimo anjo revelou o Filho do Homem, porque o Filho do Homem é Cristo. O irmão Brana diz que
o Filho do Homem e um Filho do Homem. Ele diz que um artigo indefinido é o profeta. Agora, o Filho do Homem, artigo definido, é Cristo. Irmão, isso está tudo nas mensagens, irmão. É só ler. Agora eu me encabulo com esses pregadores que eles querem ser pregador sem ler mensagem. Aí aqui na minha região, no meu estado, os pregadores aqui ainda ficam falando de batismo, Santa Ceia, Trindade, lava-pé, mulher pregadora, corte de cabelo. É o que eles sabem falar. Aqui na minha região, o pregador mais conhecido que tem aqui na minha região só sabe disso. Não sabe de mais nada. Desculpa, mas não sabe de mais nada. Só sabe falar de batismo, Santa Ceia, mulher pregadora, corte de cabelo. Só sabe falar dessas coisas. Essas coisas, irmão, já passou. Eu não estou dizendo aqui que eu não sou contra isso. Mas nós devemos saber o tempo e a hora e a mensagem que nós estamos vivendo. Mas o que é que eles fazem? Eles não lêem as mensagens. O irmão Brana disse, diga o que está nas fitas. Eles falam coisa que não está nas fitas. O profeta manda estudar as mensagens para você encontrar a revelação. Sabe o que eles fazem? Eles pegam contra o estudo. Dizem, não, esse negócio de estudo é do diabo. Irmão, eu já vi um pastor falar isso. Coisa de estudar é negócio do diabo. Então ele está dizendo que o profeta era endiabado, porque o irmão Brana estudava. Só porque ele era profeta, ele não podia estudar, não. Ele estudava. E através dos seus estudos, o Espírito Santo vinha e mostrava a ele que aquilo estava certo ou estava errado. Mas os pregadores que nós temos é isso hoje. Que tem um irmão no meio da congregação que é dedicado na obra, que sabe, é dedicado lendo as mensagens, sabe? E os irmãos começam a fazer pergunta para aquele irmão começa a responder, o pastor já fica com ciúme e faz tudo para abafar aquele coitado daquele irmão. Eu digo isso porque eu sei o que eu estou dizendo, irmão. Eu já passei por isso. Eu já sofri isso na pele, mas é a verdade. Aí o que fazem? Traz confusão para o povo. Aí a vinda aconteceu em 1958. Não. A vinda não aconteceu em 1958. A vinda aconteceu em 1963, no dia 28 de fevereiro. Mas, irmão Jailson, o profeta disse na mensagem tal que ele pegou essa mensagem de 58 e o quê? E o quê? Que o Filho do Homem estava ali. Sabe o que é o problema, irmão? É que os pregadores não conhecem as etapas do ministério do Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem está em 3 etapas ou em 3 partes. Uma etapa aconteceu dentro da era. E 2 aconteceu depois da era. É isso que aconteceu. Uma aconteceu na aparição de Cristo. E as outras 2 aconteceu na vinda de Cristo. É isso. É isso que deve ser entendido. Vamos lá. Deixa eu ler aqui algo aqui do profeta. Veja que coisa tremenda, irmão. Mas antes de eu ler a mensagem, deixa eu pegar ela aqui. Que é essa que estão usando essa mensagem, sabe? Eles estão usando essa mensagem para dizer agora que o Filho do Homem veio em 58. Em 58 foi a vinda e o cumprimento foi em 63. Mas não é isso não, irmão. Não é isso não. É porque você precisa conhecer as 3 etapas. As 3 partes do ministério do Filho do Homem. Vamos ver aqui, antes de eu ler a mensagem, deixa eu ler as escrituras. Vamos aqui para Romanos capítulo... Deixa eu ler aqui as escrituras. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos lá. Vamos ler aqui, ler algumas escrituras. Romanos capítulo 1. Vamos ler aqui as escrituras para nós vermos os acontecimentos, irmão. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 19.
Veja só, olha o que aqui a Bíblia diz aqui, ó. Romanos, isso aqui é o primeiro mensageiro profeta Paulo, o mensageiro da era de Éfeso, falando aqui, ó. Romanos capítulo 1, verso 18 e 19, ele diz assim, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus e sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus manifestou. E quando foi que Deus se manifestou pela primeira vez? Quando ele enviou Jesus Cristo. E quando foi que Deus se manifesta pela segunda vez? Quando ele via Cristo outra vez da sua segunda vinda. E Cristo vem e se materializa no mensageiro, no anjo terreno, no sétimo anjo celestial. No sétimo anjo terreno. O sétimo anjo celestial de Apocalipse 11:15 se faz matéria no sétimo anjo terreno de Apocalipse 10:7. Isso aqui que a gente leu foi Romanos. Agora, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 8. A vós que sois capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, verso 7 ao 8. A vós que sois atribulado, descansa conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo aí? E quando foi que isso começou, irmão? Quando foi que essa manifestação começou? A manifestação do ministério do Filho do Homem. E eu vou falar aqui mais uma vez que o ministério do Filho do Homem está em 3 etapas. Uma etapa aconteceu dentro da era de Laodiceia e 2 etapas ficou fora da era. Foi fora da era. Eu vou ler aqui a mensagem onde alguns pregadores não têm essa mensagem. Ele tem só uns parágrafos, mas eu tenho toda a mensagem. O chamado para fora. Essa mensagem o profeta pregou no dia 9 de janeiro de 1958. Vamos ver o que é que ele fala sobre esses acontecimentos do ministério do Filho do Homem. Aqui, ó. Vamos lá. Mas antes de eu ler isso aqui, eu quero ler aqui o Evangelismo do Tempo do Fim, porque aqui nessa mensagem, o Evangelismo do Tempo do Fim, pregado em 62, o profeta mostra que a palavra aparição e a palavra vinda são diferentes, são acontecimentos diferentes. Aí sim, quando você tem esses fundamentos, o problema é que a maioria dos pregadores, eles querem construir a casa pelo telhado. Aí não dá certo. Casa não se constrói pelo telhado, ela tem que começar embaixo. Fazer o alicerce, depois do alicerce fazer a sapata, isso é o fundamento. Olha o que, o profeta diz aqui na mensagem, o Evangelismo do Tempo do Fim, parágrafo 45. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz que são 2 coisas diferentes. Olha aqui o que o irmão Brana diz, o sétimo anjo diz. Alguma coisa hoje, quando você vê suas obras, ele diz, agora, nós já temos visto e testemunhado a aparição do Senhor. Viu o que ele disse? Nós já temos visto e testemunhado a aparição do Senhor. Agora lembre-se, aparição e vinda. A palavra aparição, irmão, vem do grego, epifania, que significa aparição. A palavra vinda vem do grego, parousia, que significa
Foi traduzido para nós como vinda, mas significa presença. Então diz assim, ó. Aparição e vinda são duas palavras diferentes. Aparecer, então vim. Aí diz assim, agora é aparição. E ele já tem aparecido nesses últimos dias, bem aqui conosco, nesses últimos anos. Agora, isso é o sinal da sua vinda, quer dizer, a aparição. Quando foi que começou a aparição? Quando foi que se deu a aparição, irmão? A gente vai ver o irmão Brana dizendo a data e o ano que se deu a aparição. Isso é o sinal da sua vinda. Sua aparição na sua igreja na forma do Espírito Santo, mostrando que ele é. Porque o homem não pode fazer essas coisas que você vê o Espírito Santo fazendo. Então, esta é a aparição do Senhor. Agora lembre-se, falou das duas coisas, aparecer e vir. Mensagem, o evangelismo no tempo do fim, parágrafo 45. Então veja aí, aparição e vinda. São dois acontecimentos diferentes. Primeiro ele aparece, e quando ele aparece, ele manifesta a primeira etapa do Filho do Homem, a primeira etapa. E qual é a primeira etapa? Eu vou ler aqui, na mensagem, o chamado para fora. Vamos pegar aqui o parágrafo 24 e o 25, do chamado para fora. Preste bem atenção. As palavras do sétimo anjo. Olha aqui, mensagem, o chamado para fora. Essa mensagem, eles estão usando esses parágrafos para dizer que a vinda aconteceu em 58, porque o profeta falou isso em 58, mas o cumprimento foi em 63. Mas sabe por que eles estão fazendo essa confusão? Porque eles não sabem posicionar. Eles não sabem posicionar os parágrafos com a Bíblia. Jesus disse, quando o Filho do Homem for revelado do céu, é por isso que Paulo diz aqui, ó, no verso 7 do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, vós que sois atribulados, descanse conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu. Tá vendo aí? Quando o Filho do Homem for revelado do céu, deixe-me encerrar dizendo isso, que o Filho do Homem está agora sendo revelado do céu. Agora. E esse agora foi em 58, em 1958, ele disse isso. Aí disseram assim, ó, virá depois de um tempo, irmão Brana. Alguém disse, irmão Brana, mas isso é depois de um tempo. Olha o que ele diz. Está agora. Não depois de um tempo, mas agora. Eu espero que eu não vou ter que fazer isso tão pessoal dessa reunião, mas que o seu espírito que está dentro de você, que é dado a você, por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já tem vindo de sua glória e ele está se revelando por alguns anos já passado. Alguns anos já passado. Qual foi esse ano? Que a primeira etapa do Filho do Homem, a primeira parte do ministério do Filho do Homem começou a se revelar, se manifestar. Por alguns anos já passado, a sua igreja em misericórdia. A primeira etapa, irmão, é em misericórdia. Essa primeira etapa do ministério do Filho do Homem se revelou dentro da era de Laodiceia. O irmão Branham estava dentro da era de Laodiceia. Essa misericórdia foi manifestada na aparição. Agora, as outras duas partes do ministério do Filho do Homem seria revelado fora de Laodiceia, na vinda do Senhor, mostrando sua presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, se revelando assim como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele tem vindo agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo à igreja. Tem sido zombado e escarnecido. A próxima vez que ele se revela será no juízo do mundo e nas nações que têm esquecido a Deus. Olha aí. Veja que a primeira etapa do ministério do Filho do Homem se manifestou dentro da era da igreja, dentro da era da Laodiceia. Misericórdia. Mas a segunda etapa
É juízo. E quando foi que esse juízo, essa segunda parte do ministério do Filho do Homem se manifestou? Depois da era de Laodiceia. Irmão Branco continua. E ele se revelará, e a próxima vez que ele se revelar, será no juízo do mundo e nas nações que têm esquecido a Deus e pecaram em seus caminhos da graça. Passaram o seu dia da graça, aliás, passaram, porque eles têm esquecido de Deus e eles estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram ao anjo do Senhor lá atrás, zombando e caçoando disso, mas ele está aqui agora em misericórdia. Então, o Filho do Homem tem 3 etapas. As 3 etapas do Filho do Homem, ou as 3 partes. A primeira, misericórdia. Primeira etapa do ministério do Filho do Homem. A segunda, juízo. E a terceira, eita, muitos vão querer concordar comigo, mas está na mensagem. A terceira vez que ele se manifestar, e nós já estamos vivendo nisso aí, irmão. Nós já estamos vivendo nessa, a noiva, quando eu digo nós, estou falando da noiva, a noiva de Cristo está vivendo a terceira e última parte do ministério do Filho do Homem, que é como filho de Davi, como rei. Irmão Jair, isso é um absurdo, não. O irmão Branco diz a mensagem a brecha em Casero o selo, que quando o 7º selo se abre, ele vem como rei. Leia a mensagem a brecha em Casero o selo. Ele vem como rei quando o 7º selo se abre. Ele não é mais cordeiro, ele não é mais mediador, ele virou leão, ele vem como leão. Leia a mensagem de Apocalipse 5, segunda parte, que o irmão Branco diz que Apocalipse 10 ele vem como leão. Leia a mensagem da 70ª semana de Daniel, que ele diz que no capítulo 10 ele vem como leão. E o capítulo 10, irmão, se cumpriu lá atrás. Nós já estamos vivendo na terceira parte do ministério do Filho do Homem. A primeira parte foi misericórdia. Isso aconteceu quando houve a aparição de Cristo. Agora, a segunda e a terceira parte do ministério do Filho do Homem acontece depois das eras. Agora, irmão, quando foi, preste bem atenção, quando foi, veja só, olha, preste bem atenção, a primeira etapa do ministério do Filho do Homem, porque o Filho do Homem, o ministério do Filho do Homem está em 3 etapas. Primeira etapa, misericórdia. Segunda etapa, juízo. E terceira etapa, ele se manifesta como rei, como filho de Davi. A primeira etapa do ministério do Filho do Homem foi na aparição de Cristo, quando Cristo apareceu. E quando foi, irmão Jailson, que Cristo apareceu? Quando foi que a aparição de Cristo deu início, irmão Jailson? Em 1933 até 1962. De 1933 até 1962 foi a aparição de Cristo, e a primeira etapa do ministério do Filho do Homem foi manifestado, que foi misericórdia. Por isso que quando o profeta de Deus prega a mensagem, pondo-se ao lado de Jesus, do parágrafo 58 ao 61, ele chega a dizer, olha, a minha mensagem acabou, terminou. Meu Deus. Porque agora restava 2 etapas do ministério do Filho do Homem vir se manifestar. E para essas 2 etapas do ministério do Filho do Homem se manifestar, a era tinha de acabar. O ministério de Elias como restaurador, o ministério do 7º anjo como precursor da segunda vinda tinha de terminar. E terminou exatamente em 1962. Então, a aparição de Cristo iniciou em 1933 até 1962. Agora, vamos ver, irmão, o que é que a Bíblia fala sobre essa aparição de Cristo. Vamos aqui para 2 Timóteo. Eu quero começar em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo,
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Olha o que é que Paulo, o primeiro mensageiro, fala. Paulo profetiza e o 7º anjo cumpre a profecia do primeiro mensageiro. E que é manifesta. A palavra manifesta ou manifestação, não vem da palavra grega faneiro, que significa dar a conhecer ou apresentar a revelação. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Paulo profetiza. O primeiro mensageiro profeta profetiza. E o 7º anjo, o 7º mensageiro, o mensageiro profeta da última era, traz o cumprimento de uma profecia. Meu Deus. Tito, capítulo 2, verso 13. Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Paulo profetiza e o 7º anjo bota em cumprimento. O primeiro anjo profetiza e o 7º e o último anjo cumpre a profecia. Guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mais outra escritura, para nós encerrarmos aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Pedro também profetiza. O profeta para o judeu profetiza. E o 7º anjo traz em cumprimento. Quando aparecer, oh meu Deus, o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Isso passou 2000 anos, irmão. Isso é a profecia. Mas quando o 7º anjo entrou em cena, essas escrituras que foi profetizado pelo primeiro mensageiro começou a se cumprir. E hoje, irmão, a noiva de Cristo está sendo beneficiada pelas escrituras que está aberta no nosso tempo. Não vai se cumprir lá ainda, já cumpriu lá atrás e nós estamos sendo beneficiados por essas bênçãos de Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Mas quando foi, irmão Jailson, que a aparição começou? Vamos lá. Vamos ver o que é que o nosso 7º anjo fala sobre isso. Olha aqui, ó. Mensagem, aproximação a Deus. Essa mensagem o profeta pegou no dia 23 de janeiro de 1955, parágrafo 48. Mensagem, aproximação a Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. 48. Olha onde ele diz que a primeira aparição, porque são duas aparições. Jesus vai cumprir ele vai aparecer duas vezes. Ele apareceu a primeira vez e vai aparecer a segunda vez. Quando vai ser a segunda aparição de Cristo, irmão? Quando a noiva, quando a esposa de Cristo se encontrar com ele nos ares, quer dizer, na 7ª dimensão. Porque quando a Bíblia diz que encontrarmos o Senhor nos ares, isso não está falando lá dos ares atmosféricos, não, no espaço sideral, não. É trocar de dimensão. E o irmão Breno diz que essa dimensão, ela está aqui. Ele diz isso na mensagem, senhores, coisas que vão dizer, e essa dimensão está aqui, ele só tem 7 metros de distância. É lá onde vamos encontrar Jesus e os irmãos que já ressuscitaram e já estão usufruindo dessa dimensão. 48 da mensagem, a aproximação de Deus. Eu simplesmente amo este velho hino. Eu quase posso ouvir as águas respingando quando cantamos isso.
Estamos cantando este hino quando à estrela da manhã o anjo do Senhor fez sua primeira aparição, onde eu estava em público pela primeira vez na minha vida, na extremidade da rua Spring, no Rio Ohio, em junho, mês de junho de 1933, quando eu era um jovem ministro batista ali batizando. Então, no mês de junho de 1953, em outra mensagem, o irmão Branham disse que ele dá até a hora, às 2 horas da tarde, ele estava batizando a 17ª pessoa. Houve a aparição. Aquilo que Paulo profetizou, estava se cumprindo ali. Veja, no mês de junho do ano de 1933, e até hoje, tem pregadores que estão esperando essas escrituras se cumprir ainda. Não, irmão, elas se cumpriram. O que resta agora, irmão, é a segunda aparição. A primeira aparição foi no mês de junho de 1933, lá, veja o lugar geográfico, lá no Rio Ohio. Meu Deus. Cristo aparece e manifesta a primeira etapa do ministério do Filho do Homem, misericórdia. Por quê, irmão? Por quê? Porque, irmão, que nós olharmos, preste bem atenção, que eu vou falar aqui. As 7 eras da igreja, está dividida em três etapas, sabia disso? Leia a mensagem, a festa das trombetas. O irmão Branham disse que está dividido nos mártires, nos reformadores e na era da chamada. As 3 etapas da era das 7 eras da igreja. Deixa eu repetir isso mais uma vez. As 7 eras da igreja, de Éfeso até Laodiceia, está dividida em 3 partes ou 3 etapas. Os mártires, a era dos mártires, a era dos reformadores e a era da chamada. É por isso que Cristo, ele mesmo chama. É ele que está chamando. E ele começou a fazer isso a partir da sua aparição no mês de junho de 1933. E quem ele usou para fazer isso? Só tinha um homem aqui para isso, que era o 7º anjo terreno. Então você veja, então quando a aparição deu início em 1933, a primeira etapa do ministério do Filho do Homem, ela passou a se manifestar. Meu Deus, olha aqui, deixa eu ler mais isso aqui, ó. Mensagem ao arrebatamento. Mensagem ao arrebatamento de 65, parágrafo 129. Deixa eu aqui, 129 da mensagem ao arrebatamento, tradução da voz de Deus. Eu quero que você note, o irmão Branham aqui está explicando 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 16. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo agora, aqui agora. É aqui, irmão, que está o fundamento, e os pregadores não veem isso. Eles são tão cegos pelo sistema nicolaíta que eles não veem o fundamento. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isso. Está vendo? Agora, note, a palavra diz aqui em 1 Tessalonicenses que há 3 coisas. Note, do versículo 13 ao 16. Há 3 coisas que tem que acontecer antes que o Senhor, ele próprio, apareça. Essa aqui, irmão, é a segunda aparição. Quando a sua esposa se encontrar com ele na 7ª dimensão. Aí ele aparece para ela. A primeira aparição foi no mês de junho de 1933, lá no Rio Ohio. E a segunda aparição vai ser na 7ª dimensão. O Senhor, ele... Olha, há 3 coisas que tem que acontecer antes que o Senhor, ele próprio, apareça rapidamente agora. De modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa que acontece, um alarido, uma voz e uma trombeta. Então, a primeira aparição foi em 1933. E a segunda aparição vai ser na Ilha da Noiva, para encontrar o Senhor nos ares. Quer dizer, encontrar com o Senhor na outra dimensão. E na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. O irmão Branham disse que essa dimensão, ela está aqui na terra mesmo, entre nós.
Só que ela está numa velocidade maior do que essa que nós estamos, porque é sobrenatural. Vamos apenas mudar de dimensão, irmão, e ela está aqui mesmo. Meu Deus, que coisa tremenda, irmão. Agora, irmão, as outras duas etapas do ministério do Filho do Homem se manifestam depois da última era. A primeira etapa do ministério do Filho do Homem se manifestou dentro da última era, e as outras duas, que foi misericórdia, e as outras duas que restam, se manifestou depois da última era, quando aconteceu o que? A vinda. Você veja que a primeira etapa, quem trouxe foi a aparição de Cristo. Aí manifestou misericórdia, por quê? Porque estava vivendo a era da chamada. Agora, quando a era termina, então acontece o quê? A vinda. E quando a vinda acontece, então as outras duas partes do ministério do Filho do Homem se manifestam. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui 1 Timóteo capítulo 4. Eu quero que vocês leiam isso aqui, irmão. Paulo aqui, ele fala tremendamente, ele profetiza algo tremendo. E o cumprimento acontece exatamente 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 de 2 Timóteo. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Olha o que o primeiro mensageiro fala. Ele profetiza, e veja onde se cumpre isso, irmão. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que vinda é essa? Essa é a segunda vinda, irmão. Ele já traz esse juízo, porque o livro desce aberto na mão dele. É por isso que a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, lá no dia do julgamento final, ela não vai ser julgada, porque ela está sendo julgada agora pela palavra, pelo livro. E quando eu digo livro, palavra, não estou referindo isso aqui não, a Bíblia não. Falando do livro semente, a palavra semente. É o próprio Deus mesmo realizando o trabalho. Claro que as letras dessa Bíblia, desse livro de papel, se materializa no corpo da noiva, porque o livro original desceu aberto. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, provando sua palavra. Parágrafo 221. Provando sua palavra. Veja onde, irmão, se cumpre as outras duas etapas do ministério do Filho do Homem. A primeira etapa se cumpre dentro da última era, na aparição de Cristo, que apareceu no mês de junho de 1933, lá no Rio Ohio. Olha, irmão, isso que aconteceu no Rio Ohio, no mês de junho de 1933, muita gente fala disso, os pregadores, mas o problema é que eles não conseguem ver, ali está se cumprindo as escrituras, as profecias que foi profetizado por Paulo, por Pedro, estava se cumprindo ali, eles não vê isso. Aquilo que aconteceu lá no Rio Ohio, quando o profeta estava batizando a 17ª pessoa, estava se cumprindo a aparição de Cristo. Aquilo que Paulo profetizou, aquilo que Pedro profetizou. Mas a maioria dos pregadores não vê essas coisas. Por causa do sistema nicolaíta que deixa eles cegos. Meu Deus. Provando sua palavra de 64. Para 221. Olha o que o profeta diz aqui. Agora, depois de 1900 anos, agora depois de 1900 anos, com as eras da igreja passada, tá vendo? Olha as palavras do irmão Brana. Agora depois de, eu vou dizer 2000 anos, né? Depois de 2000 anos, com as eras da igreja passada e todas as coisas que ele profetizou
de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vemos isso desenhado. E a lua desceu e foi desenhada. E o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós e mostrou. Ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos, estamos no fim da era de Laodiceia. Ele prometeu em Lucas 17:30 que esse mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias, como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso e tem que ocorrer. É impossível. Agora, lembre-se, ele vem em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta; o Filho de Deus, o Espírito; o Filho de Davi, para o milênio. Mas no entremeio de quê? Aqui é a era de Laodiceia e aqui é o milênio. No entremeio, mas no entremeio, esta conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, revelar-se como o quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem, revelar-se de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem ser revelado, não em enormes denominações e coisas assim, como temos dito no decorrer das eras, mas se ele manifestaria como Filho do Homem novamente para manifestar Malaquias 4. Tá vendo? Que a segunda etapa do ministério do Filho do Homem se manifesta depois da era. Olha o que ele diz aqui no 222. Da mensagem provando sua palavra. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era. Aí o irmão Branco diz assim, ó, não através das eras. Não através da era da igreja, através da justificação, santificação e todas essas coisas aqui. Mas o Filho do Homem... Aí, quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra é mais viva do que poderosa, do que a espada de 2 gumes. Discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele deve ter que fazer? Ele tem de provar essa palavra. O que ele fará? Note isso. Quando vemos acontecer, veja isso da mesma forma. Quando ele estiver aqui, no princípio, a coluna de fogo, que coisa, provando que ele é. Hebreus 13:8. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. O que foi isso? Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo mesmo ontem, que era Cristo, que está no deserto com Moisés. Quando sabe que a Bíblia diz isso? Ontem foi Cristo. Quando Paulo estava falando aqui hoje, e você crê no Novo Testamento. Então o Filho do Homem, o mesmo Cristo, no último dia, está vendo muito bem. Está vendo aqui, irmão? O Filho do Homem está se revelando do mesmo poder que ele era. Não através da era. Não, a sua segunda etapa do seu ministério foi depois da era, no entremeio. A primeira foi misericórdia, agora a segunda é juízo. É por isso que quando o profeta de Deus lançou aquela pedra no ar para cumprir Apocalipse 17, que o anjo, o 7º anjo, derramou a sua taça no ar e o irmão Branham pegou aquela pedra e jogou no ar e disse: o julgamento caiu sobre a terra. Foi profetizado. Meu Deus. Deixa eu ler mais algo aqui. 223. Da mensagem provando sua palavra. O irmão Branham diz. Note também. João 14:12 ele disse: fareis essas obras que eu faço. Todas essas outras. Escritura, o que ele fez, ele está aqui agora provando. Não na era de Lutero, não na era de Wesley e não na era pentecostal. Tá vendo aí, irmão? Fora da era. Não na era batista, não na era presbiteriana. Temos estudado isso mesmo e provando pela história, na Bíblia. Mas qual
a era do Filho do Homem sendo revelado. Não, o Filho do Homem não vai se revelar. Ele foi revelado lá atrás, irmão, no tempo do sétimo anjo. Hoje, nós estamos usufruindo, nós estamos recebendo os benefícios dessa revelação para trazer essas coisas, para cumprir a palavra, quando tudo deve ser cumprir. Está vendo? Aí está, irmão. As 3 etapas do ministério do Filho do Homem. A primeira etapa do ministério do Filho do Homem foi o quê? Foi misericórdia. E isso começou a se cumprir em 1933, no mês de junho, quando Cristo apareceu para o sétimo anjo lá no Rio Ohio. Ali começou a se manifestar a primeira etapa do ministério do Filho do Homem, que foi misericórdia. Agora, as outras duas que são 3, misericórdia, juízo e filho de Davi. Agora você diz, não, irmão Jailson, mas o filho de Davi, irmão Jailson, vai ser lá para o milênio. Bom, mas o profeta diz que quando o sétimo selo é aberto, ele não é mais leão, ele não é mais cordeiro, ele não é mais intercessor, ele agora é rei, ele é leão. Porque, irmão, a noiva de Cristo o milênio já está sendo introduzido na noiva de Cristo. Eu creio que vai ter um milênio literal. Eu creio nisso. Mas nesse momento, quando eu digo nesse momento, eu digo no momento que foi revelado isso. A noiva de Cristo estava entrando nessa introdução do milênio. O milênio estava sendo introduzido na noiva. A noiva hoje, quando ela recebe aquela pessoa, irmão, meu Deus, o irmão Brana disse na mensagem Tempo de Decisão que o batismo com o Espírito Santo é um milênio. Só Deus tem misericórdia de nós, irmão, para poder entender essas coisas e aceitar isso, porque tem vezes que isso vai contra o nosso entendimento, o nosso intelecto. Porque isso é um sobrenatural, irmão. E a nossa carcaça, o nosso corpo não aguenta o sobrenatural. Mensagem do julgamento de 64. Mensagem do julgamento de 1964. Parágrafo 164. Veja o que é que o irmão Brana diz. Eu estou lendo na mensagem. Nada de invenção minha. Eu estou lendo o que o sétimo anjo disse que é para a gente fazer. Ele disse, diga o que está nas fitas. E também ele disse, estude as fitas, porque através dela você receberá uma revelação. E é isso que eu faço. Eu sei que eu tenho meus problemas, eu sei que eu tenho minhas fraquezas, meus erros, mas eu faço o que o profeta disse que é para fazer. Agora, que a maioria não faz, isso é problema deles, mas eu faço. Agora, o que prometeu ele para vindicar-se a si mesmo em um homem, uma carne humana, como ele fez a Abraão, quando o filho do homem, seria o filho do homem, não o filho de Deus agora. O filho de Deus é um filho do homem. Ezequiel capítulo 1, verso 2. Jeová chamou Ezequiel de o filho do homem. Exatamente o que Jesus chamou-se a si mesmo. Vocês compreendem isso? Através do ensinamento da semana, agora veja. O que é o filho do homem? Profético. O que foi Malaquias 4? Ser um profeta. O que foram estas coisas que estão para acontecer nos últimos dias? Agora, ele nunca disse quando... Ele disse que eles aconteceria. Ele disse que elas aconteceriam e elas aconteceram. Agora, vocês, se ele é ainda o filho de Deus, aí o irmão Brana diz, o filho do homem, pronto para ser revelado nos últimos dias, no trono de Davi. Qual é os últimos dias, irmão? Será que os últimos dias ainda vai vir? O filho do homem, pronto para ser revelado nos últimos dias, no trono de Davi, como filho de Davi. Veja, observe, se isso é certo. Ele prometeu isso, ele está obrigado a cumprir essa palavra. Ele está obrigado a cumprir essa palavra. Meu Deus. Provando sua palavra, irmão. A mensagem do julgamento
de 64. O filho do homem sendo revelado nos últimos dias no trono de Davi, como filho de Davi. Isso é só para noiva, irmão. Eu quero ler aqui o último parágrafo. O último parágrafo. Na mensagem provando a sua palavra. Provando a sua palavra de 64 para 270. 274. Provando sua palavra. 274. Esse vai ser o último parágrafo que eu vou ler. Mas veja. As três manifestações do Filho do Homem. A aparição e o Filho do Homem. A primeira parte do ministério do Filho do Homem aconteceu na aparição de Cristo, que foi em mês de junho de 1933, lá no Rio Ohio. Aí de 1933 até 1962, ali estava a primeira aparição do Filho do Homem na aparição de Cristo. Cristo aparece. E o lembrando que ali é o testemunho, é o sinal da sua vinda. Quando termina a Laodiceia, no dia 28 de fevereiro de 63, acontece a segunda vinda. E as últimas duas etapas que faltavam do ministério do Filho do Homem, que são três, se cumpre agora. Que é juízo e é como filho de Davi. Meu Deus. Olha aqui, provando sua palavra. 274. Você crê? Absolutamente é a verdade. Você crê que o Filho de Deus, o Filho do Homem, desceu no decorrer das eras como ele prometeu? Mas só você crê que o mundo está na condição, de Sodoma? Pronto para ser destruído pelo fogo? Como Sodoma foi? Os sodomitas eram gentis, lembre-se, mas lá em Sodoma havia algumas pessoas justas. Deus enviou um mensageiro a fim de chamá-lo para sair. Algumas delas saíram, algumas não, a maioria ficou. Aí diz assim, ó: mas havia um grupo sentado na montanha. E a gente está onde, irmão? A gente está onde? Qual é a nossa parte geográfica da Bíblia? Eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse, capítulo 21, versículo 10. Veja a parte geográfica da Bíblia onde a noiva de Cristo está. Olha, versículo 9 e 10 do capítulo 21 de Apocalipse. E vi um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. A esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aí está a parte geográfica onde a esposa de Cristo está. Mas havia um grupo sentado na montanha. Abraão, houve um mensageiro que veio a ele para mostrar o que ia acontecer. E ele não ia estar nisso de qualquer jeito. Mas então o mundo está nessa condição hoje. E Jesus Cristo é o Filho de Deus, Filho do homem e Filho de Davi. Ele veio se manifestar. Amém? Irmão, que Deus nos ajude. O meu propósito aqui, irmão, não é para criticar ninguém, mas é para ajudar. Que você quiser ser ajudado, eu estou aqui para lhe ajudar. Esse é meu propósito. Eu não quero tirar ninguém de igreja de ninguém, mas eu quero ajudar os irmãos para mostrar o que Deus está fazendo no nosso tempo através do seu mensageiro. Tá bom, irmãos? Então aí está. A aparição e o Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem está dividido em 3 etapas. Primeira, misericórdia, e a primeira parte do ministério do Filho do Homem se cumpriu de 1933 até 62. Quando Cristo apareceu no Rio Ohio para trazer a comissão para o seu mensageiro. No dia 28 de fevereiro de 63, Laodiceia termina
e a vinda acontece e Cristo, mais uma vez, ele não aparece só, ele vem e traz as últimas duas partes do ministério do Filho do Homem, que é juízo e filho de Davi. Isso agora, irmão, é só para a noiva. Só a noiva de Cristo que recebe esses benefícios. Tá bom, meus queridos? Que Deus os ajude, que Deus abençoe e, se Deus permitir, quarta-feira estaremos mais uma vez aqui no canal Jailson HMTV para trazer mais uma porção da palavra de Deus, tá bom? E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Ajude o irmão Jailson a ajudar aqueles que estão precisando de ajuda, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.